Minha querida amiga psicóloga, especialista, Ed Camila Sobrinho tá aqui, nossa parceiraça, né? Sempre presente junto com a gente. Vamos falar sobre esse assunto que causa medo. O medo causa medo, né? E por que, Ed Camila? Às vezes as pessoas se deixam paralisar pelo medo. Que medo é esse que fazem com que a gente não tenha mais capacidade de pensar de uma forma positiva ou de enfrentar determinada situação, né? Mesmo que essa situação seja algo prazeroso pra gente, como é a espera de um filho, exemplificando a mim mesma, né? Bom dia! Bom dia, Estefânia. Bom dia a todos. Então, o medo, né? Medo de errar, medo de viver, medo de não dar certo, medo de não conseguir. O medo, ele é muito comum do ser humano. É um estado emocional que é comum, todos nós, em algum momento nós vamos sentir medo. Principalmente quando a situação for nova. Aquela situação que é nova na nossa vida, ela pode sim, ela pode nos trazer um certo medo. Esse medo, ele tem um lado saudável, que é sair da zona de conforto, a questão da independência, maturidade, tem várias questões. Mas a questão é quando esse medo se torna excessivo, ele começa a prejudicar o ser humano, né? Entendi, Ed Camila. E quanto que a gente pode perceber que esse medo está paralisando? Porque tem, como eu falei no início, tem aquele medo que incentiva, mas vai com medo, né? Mas também tem aquele medo que paralisa, te dá aquele pânico, né? E que já pode ser uma patologia. Sim. Então, o medo de início, ele traz esse sentimento. A questão é, com medo você consegue? Quais são os sentimentos que você tem diante do medo? O medo, ele vai vir principalmente quando existe uma situação de perigo. Existe aí uma ameaça e vem o sentimento de medo. Esse medo, você consegue ir com medo ou o medo lhe paralisa? Porque o medo, Estefânia, ele vai trazer vários sinais, vários sintomas, tanto físico como psicológico. Uma determinada situação, vamos falar de uma vivência. A pessoa que sofre abuso emocional, abuso físico, ela passa por uma relação abusiva. Uhum. Depois de passar por um relacionamento abusivo, ela pode futuramente não querer viver um outro relacionamento, com medo de passar por uma situação parecida. Então, o que acontece? O medo, ele começa a prejudicar o ser humano e ele te faz não viver. Você tem aquele medo e aí você vai para outra área da sua vida. Não quero relacionamento agora, não quero viver isso agora. Por quê? No fundo, pode existir aí um medo de repetir, de acontecer com você algo que já aconteceu na sua vida. Esse é outro tipo de medo que às vezes o ser humano pode ter. Então, assim, nós vivemos muitas experiências e as nossas experiências, elas vão deixando algumas marquinhas no ser humano. Isso é comum, todo mundo tem as suas marquinhas. Só que em algum momento, essas marquinhas, quando são muito profundas, quando não é a marquinha, quando é uma feridazinha que ficou ali guardada, e aí a grande questão do medo, buscar conhecimento. Quando você tem medo de algo, que algo aconteça e você guarda esse medo para você, ele fica ali, ele não vai embora. A gente se engana, Estefânia, acreditando que, não tenho mais medo disso. Passou, já, mas não, ele está ali. Aí, vez ou outra, ele vai vir à tona. Então, daí a questão de você buscar conhecer os seus medos. Por quê? Porque você só sabe lidar com aquilo que você conhece. Se você vai para uma entrevista de emprego e você está com medo da entrevista, e aí você, não vou dar um jeito de faltar, né? Tem gente que faz isso, que faz todo um processo e no final ela desiste com medo, acabou e perde. Do medo, né? Então, se você começa a tentar enfrentar os seus medos, eu vou tentar, eu vou buscar, você vai enfrentando. A questão, muitas pessoas acreditam que quem tem coragem não tem medo. Não é isso. E não é isso, né? Quando a gente está mesmo a gente buscando, tendo coragem, no fundo você está com um certo medinho, alguma coisa dá errado. Eita, eu até lembrei, olhando para a Catarine, eu lembrei da situação do bolo, que eu vi ela falando, né? E aí, o que acontece? Fazer algo novo traz um certo medo, não deu certo alguma coisa, você aprendeu com aquela situação e a vida segue.
sabe? E tem Essa situações... questão da vida seguir é que às vezes a gente tem que trabalhar, né? Sim, Estefânia, porque às vezes a gente fica além torno do nosso medo. Nossa, deu errado, os outros vão pensar, o que vai acontecer? Aparecem muitos pensamentos na nossa mente e é uma forma de você trabalhar o teu medo, buscando pensar até que ponto esse pensamento realmente é uma verdade. Porque em muitas situações a gente pensa e a gente acredita como se fosse de fato uma verdade. Uhum. E isso às vezes a gente fica dentro ali de uma gaiolazinha preso, com medo de não conseguir, de não dar certo, de errar. Camila, aí já vem aquela questão. Hoje em dia a gente está numa sociedade em que a maioria das pessoas sofrem com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Que causam medo. Como a gente sabe diferenciar essa questão? Não, ela só está com medo ou não, ela está com a outra patologia que está relacionada à ansiedade, à síndrome do pânico, à depressão. Então, Estefânia, o medo, ele vem quando vem uma situação de ameaça, de perigo. Como você já pontuou, né? Vem alguma situação, você dirigindo, eita, eu corro risco de bater. Existe uma ameaça, existe um perigo ali na frente. A ansiedade, existe a questão de uma preocupação com o futuro. O medo, nem sempre vai existir a preocupação. É mais a questão de um perigo, de algo acontecer que pode ser novo ou não, depende das suas vivências. Mas a ansiedade, ela te volta para o futuro. Ela é aquela preocupação excessiva e que te traz futuro. A ansiedade sempre acontece no futuro. São situações que ainda vão existir. E que, às vezes, quando você se questiona até que ponto isso realmente é verdade, você consegue perceber que aqueles pensamentos são mais fantasias, é um pensamento, às vezes, irracional, que está aparecendo naquele momento, né? Mas aí a questão de você... A maioria das vezes, os pacientes, quando chegam para mim, eles chegam com ansiedade e eles já chegam com um quadro de medo. Por quê? Porque a ansiedade, por ser uma preocupação excessiva, vem o medo, quando já existe uma vivência do passado. Tipo, esses casos que eu coloquei, relacionamento abusivo, você tem medo de vivenciar aquela situação novamente. Te cortar, porque tem uma pergunta relacionada a isso que você está falando. Bom dia, Stefânia, bom dia, doutora. Quando uma criança sofre algum tipo de abuso, qual a chance do medo afetar ela na vida adulta? Quando a criança ela passa por algum tipo de abuso, seja ele físico ou emocional, ela precisa de um acompanhamento porque provavelmente vai ficar algumas marcas desse abuso, né? Porque a infância, ela é uma fase é uma fase primordial na vida do sujeito. Tua personalidade vai se moldando naquele momento, as suas características, muita coisa, tanto emocional como física, ela vai se moldando na sua infância. Então, é uma fase primordial. E é uma fase que requer muito cuidado. Quando acontece casos de abuso, é interessante, é importante que a criança passe por um acompanhamento por algum tempo, até mesmo para ela poder conseguir compreender. Por quê? Eu já atendi casos de adultos que foram abusados na infância. E quando ele não passa por um acompanhamento, Stefânia, ele chega lá na vida adulta com vários sinais. Às vezes, ele é o abusador. Em algumas situações, ele acaba sendo um abusador na vida adulta. Às vezes, ele tem um certo receio de relações. Então, é importante cuidar ainda na infância. Para quê? Porque essas marquinhas, elas vão dando um entendimento melhor e você vai conseguindo viver de uma forma saudável. Entendi, doutora. Bom, gente, antes da gente encerrar também aqui com a Ed Camila, essa semana eu passei por uma situação, deixando aqui o meu depoimento, uma situação assim, bem desconfortante, né? Não é segredo para ninguém que eu já passei por um tratamento de depressão, com medicamento e tudo mais, terapias. Fiquei, boa, né? Você pode curar? Pode sim. Pode largar medicamento? Pode sim. E veio a minha fase gestacional. Assim que eu terminei meus medicamentos, por Deus, veio a minha fase gestacional, eu já estava super bem, eu estava dormindo super bem, enfim. Mas, há 2 semanas atrás, me veio crises muito fortes de ansiedade, choro e muito medo.
né? E daí eu falei com a Tia Camila, não tô conseguindo, eu tava aqui num lugar, já me dava aquela crise, aquele medo de injeção, porque eu tenho medo de injeção, e aí o que eu tava falando? Meu Deus, eu vou ter que tomar a anestesia. E eu já tava, olha só, eu vou ter neném daqui a 2, 3 semanas. E eu já tava com medo da injeção, isso me dando pânico. Medo de eu morrer. Meu Deus, eu vou deixar meu filho sozinho no mundo, cabeça branca, tô desse nível. Vou morrer. Meu Deus, meu filho vai ficar sozinho. Eu já falando com os meus amigos, olha, não vão abandonar meu filho. E tava todo mundo já... Minha gente, não deixa meu filho sozinho, vai lá. E a minha mãe, crise, choro que chorava, que soluçava. Aí vem a questão. Por que, Ed Camila, também, que se eu estava tão bem, já nessa fase final da gestação, me veio todos esses sentimentos de uma só vez? Ameaça de um perigo futuro, de algo que possa acontecer. Estefânia, a gestação, assim como algumas fases da nossa vida, ela é uma fase diferente, nova, né? A mulher, ela pode parir literalmente várias vezes e cada gestação vai ser única, cada parto vai ser único e mexe muito com o ser humano, né? Até enquanto está dentro da barriga, né? Vai ali, vai crescendo, vai chegando no final, você se questiona, e agora? Será que eu vou conseguir? Que vai ser? Essa é uma fala típica, às vezes, que envolve a questão da ansiedade. E se? E se não der certo? E se não acontecer? E se isso não for por esse lado? Então, vai aparecendo, Estefânia, vários pensamentos. E se? E a gente vai se questionando. E aí a grande questão, você vai dando várias respostas para si mesmo. Quando você busca conhecimento, quando você está nessa fase de ansiedade, de medo, muitas coisas aparecem na sua mente e você vai buscando uma resposta. Só que você vai buscando uma resposta sozinha. Né? Piora. Então, você vai acreditando naquilo que a tua mente te diz. Eita, não vai dar certo. Vai acontecer isso. E você vai acreditando. E o sentimento vai aprofundando. Aí vem várias... É possível, às vezes, em algumas situações, que venham várias crises de ansiedade. Taquicardia, mal-estar, o pânico, né? Aquela situação de medo em extremo. Quando é que, às vezes, passa essa situação? Quando você procura um profissional. As pessoas, quando estão com alguma... Às vezes acontece de aparecer alguma coisa no seu corpo e você acredita que é uma determinada doença. Estefânia, você sofre horrores pensando que você está doente, sem você estar. E muitas vezes, quando é que esse pensamento, quando é que esse sentimento às vezes alivia? Quando você procura um médico. Que você faz exames, que você entende que não é aquilo. Que você não tem nada. Isso. Então, assim, a nossa mente, às vezes, os nossos pensamentos, eles criam muita coisa. E quando você acredita nisso, você acaba vivenciando isso de uma forma muito forte. A questão de buscar conhecimento é uma saída para lidar com o medo, com a ansiedade. Você vai buscar conhecimento e você vai começando a entender. Ed Camila, mesmo você estando bem nessa fase gestacional, é interessante a mamãe grávida ter um acompanhamento psicológico durante toda a gravidez ou somente nessa fase final? É interessante essa questão realmente de ter um acompanhamento. Uhum. É uma fase diferente na vida da mulher. Vai acontecer muitas coisas. O corpo dela vai mudar e a vida dela vai mudar por completo. Verdade. E o que acontece? Em muitas situações, às vezes, Estefânia, a gente se compara com as outras mulheres da nossa vida. Fulano viveu tudo isso e conseguiu, então eu também consigo. A questão não é que você não consiga, a questão é porque é vários hormônios, é muita coisa mexendo aí com você que às vezes você não consegue dar conta. Por quê? Porque tudo é novo. É um mundo novo que você fica meio que perdido. Então, é importante você fazer um acompanhamento para esclarecer suas dúvidas, para você entender melhor as situações. Porque a partir do momento que você busca conhecimento, Estefânia, você aprende a lidar. A grande questão do medo, assim como os outros sentimentos, assim como a ansiedade, se você buscar conhecimento, você sabe lidar e você vai percebendo que aquele medo que você acreditava ser enorme dentro de você não é exatamente naquela proporção. Então, o medo, ele te ajuda a sair dessa zona de conforto.
em muitas situações. Quando você busca conhecimento, você aprende a lidar com eles. A maioria das pessoas, o que acontece? Busca o profissional depois que já está muito profundo. Aí, quando está muito profundo, a pessoa já vem com vários sintomas da ansiedade, do medo. E isso, é claro, ele vai jogando esses sintomas demora mais, né? em vários lugares. E às vezes tem essa demora. Mas você procurando ajuda, aquela coisa, não guarde. Gente, não guarde o seu medo, não guarde a sua ansiedade. É procurar ajuda para conseguir lidar de uma forma saudável. A melhor forma de você enfrentar alguma coisa, buscar conhecimento para você conseguir saber lidar com aquilo. Tá aí, gente. Foi isso que eu fiz, viu? Saí desesperada, mas depois eu fui procurar ajuda. Oi, Camila, obrigada por você estar aqui hoje, trazendo mais conhecimento, esclarecimento aí para todos os nossos telespectadores, viu, minha amiga? Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Disposição. Tá aí, gente. Ó, e você que tá aí junto comigo, não sai não, vou para um rápido